Clientize-se. Você já pensou em como você, profissional da área de cliente, pode ajudar a sua empresa a se clientizar? Eu trouxe um convidado que vai te ajudar nessa inspiração para o seu negócio ou para você como profissional. Vamos receber aqui um excelente CX. Bruno Gobatz está com a gente hoje para falar como foi se clientizar da Brinquedos Estrela e outras coisinhas que ele vai contar por aqui. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. Olá, Bruno. Como você está nesse dia? Não sei se está chovendo, se está sol. Como é que está aí na sua casa agora? Depois conta aqui nos comentários. Oi, Robs, boa tarde. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, dependendo do horário, não é verdade? Mas aqui nós estamos gravando à tarde, então boa tarde. Obrigado pelo convite, muito generosa a sua apresentação. Eu estou aqui à disposição, à sua disposição, para a gente trocar uma ideia sobre experiência do cliente. A gente está à disposição dos nossos ouvintes, vou te dizer isso. Com certeza. Temos perguntas inspiradoras para te fazer, mas antes eu preciso saber, quer dizer, eu já sei, o nosso ouvinte quer saber quem é Bruno. Olha aí, hein? Bom, essa é sempre difícil, né? A gente fala... a gente fala da gente, sempre é um pouco mais complicado. Mas eu sou do lado pessoal, eu sou pai de 2 meninos lindos, sou casado, sou palmeirense roxo. Deus do livre. Meu grande amor é o Palmeiras. Agora, desculpa, foi mal. Infelizmente, né, para quem não é, mas... Trabalho desde os 14 anos e há 20 anos profissionalmente nessa área de clientes, tá? Então, eu estou há 20 anos na Brinquedos Estrela, inclusive. Uau. Lógico que, paralelamente à Brinquedos Estrela, eu tive a abertura e autorização da companhia para poder fazer algumas mentorias, algumas consultorias, e eu não parei mais, né? Então, faz muito tempo também que eu atendo muitas empresas, geralmente empresas líderes no mercado, ou empresas que estão escalando muito rápido e acabam precisando de uma atenção maior com seus clientes. Então eu acabei ajudando muitas empresas. Eu sou muito feliz com isso, porque daí eu consegui conhecer muitos mercados diferentes também. Eu passei por cosmético, passei por aviação, passei por suplementos alimentares, por mercado de alimentos. Então consegui ter um pouco de noção de como funciona o comportamento do cliente nesses diversos segmentos, né? Com certeza dá muito parâmetro olhar para cenários diferentes, segmentos diferentes, Sem empresas dúvida. de tipo, porte, tamanho. É muita coisa para a gente falar, mas calma, já vamos explorar esse lado aí. Vamos lá. E o que você faz, Bruno? Qual que é o seu cargo? Qual que é as suas atividades hoje no dia a dia? Beleza. Eu comecei na Estrela na área de atendimento mesmo, né? Eu resolvi uma dor específica deles, que era de uma atração infantil que tinha na cidade de São Paulo em 2001. E 2 anos depois, né, como a gente conseguiu realmente resolver esse problema, que era enorme na época, eles me chamaram para fazer a gestão do atendimento ao cliente. E eu não sabia nada de atendimento ao cliente, né? Eu vim de uma área comercial antes e tudo mais. Mas o meu diretor falou, não, você vai se dar bem nisso. Eu falei, então, vamos seguir. Lógico, né? Com toda humildade, aprendi com as pessoas que já trabalhavam lá, fui entendendo e comecei a questionar uma série de coisas. E aí, nesse momento que eu questiono uma série de coisas, é que eu começo a trazer para dentro de casa um olhar menos burocrático, um olhar mais com menos esforço para o cliente. Tudo isso sem aquele estudo que a gente tem hoje, por exemplo, né? Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha nessa área, ela vai falar, poxa, tirar esforço do cliente é importante. Já se dá o nome da métrica. Sim, mas isso a gente já fazia lá atrás, sem ter esse conceito bem determinado como nós temos hoje. E aí, a partir de um certo momento, eu comecei a perceber que essa área, ela podia transformar a empresa de algum modo. Ou seja, não adiantava ficar apagando fogo se eu tinha mais trabalho para fazer para que aquelas reclamações nem chegassem. Uhum. Aí a gente começa um movimento junto com o pessoal de marketing, de qualidade, de produção. Olha só que similaridade que a gente tem com o CX hoje, né? Eu estou falando isso em 2005, 2006, né? Quando eu comecei já a estruturar a coisa de uma forma diferente. Então,
passando a ser mais estratégico, é como eu me encontro hoje, né? Eu me encontro hoje mais com uma cadeira de head que olha para a experiência como um todo. Além do mais, a Estrela não só mais fabrica produtos, mas ela vende também no modelo D2C para o e-commerce e tem uma série de outros negócios que rolam ali em volta, né? Vários públicos diferentes. E eu tenho que ter essa visão mais holística para poder criar as melhores estratégias, os melhores planos de ação, para que a companhia vá bem como um todo, né? Daí não só mais o atendimento, que também faz parte desse ecossistema. A maioria hoje das pessoas que não têm ainda esse contato forte com CX ou com CS, acabam tendo uma visão um pouco embaçada de que o atendimento é a experiência do cliente. Que se eu sorrir para o cliente, tá tudo certo. É isso. No seu dia a dia, assim, o que você menos gosta de fazer que tá lá na descrição do cargo? Olha, tem algo que eu acho que é uma questão de resiliência, que até que é um ponto positivo você ser um profissional resiliente, mas o fato de você ter que provar valor o tempo todo sobre aquilo que você faz, isso acaba em algum momento sendo uma dor, né? Porque por mais que o seu trabalho seja reconhecido, por mais que as pessoas acreditem em você e saibam que o que você está fazendo é o melhor para a companhia, sempre tem o questionamento, né? Por quê? Porque obviamente que olhar para o cliente dentro de uma estrutura de processos é muito difícil. Sim. Então, quando você passa essa barreira de mexer no processo do outro, causa uma dor muito grande para o outro. Então, isso realmente é muito ruim. E uma outra coisa ruim é que em todo lugar que eu vou, eu fico diagnosticando a experiência do cliente, né? Então, você vai num restaurante, você fica observando tudo. Você vai numa padaria, você fica observando aqui tudo. Agora, nesse momento? É, mais ou menos. Mas olha, aqui tá tudo A bem. experiência Fui do cliente super, aqui tá nossa, bom? super bem recebido, maravilhoso. Tem um negocinho na tua caneca Você também. viu, então? Eu ganhei uma caneca com meu nome, né? Estamos trabalhando na sua experiência, Bruno. Muito obrigado. Bom, eu acho que é muito difícil a gente conseguir separar essa ideia de experiência enquanto trabalho e vida depois que a gente está trabalhando com É isso. verdade. Né? Fica o tempo inteiro tentando analisar, encaixar e ver uma métrica e ver um processo que tu já conhece. Ele tá tentando fazer isso comigo, tá tentando fazer aquilo. Já percebe a indução do mercado para várias coisas também, né? Verdade, tem razão. Pergunta muito importante. Você falou, né? Eu tô 20 anos na Estrela. Já fazia CX antes de chamar CX. Em que momento que deu esse gatilho lá no... Não, vamos ter aqui um departamento que cuida do cliente. Foi nessa situação que o senhor, seu chefe, virou para você e falou... Não, combina. Ou teve algum gatilho, teve alguma coisa que... A área de atendimento ao cliente sempre existiu, inclusive antes do Código de Defesa do Consumidor. Porque, lógico, em 1990, setembro, quando se instituiu o Código de Defesa do Consumidor, você era obrigado a ter uma área de atendimento. Muitas empresas nem tinham, antigamente. Suportezão, né? Então Suporte, aí se der e olhe ruim. lá, né? E assim, como não tinha nenhuma regra balizando, então as empresas faziam o que queriam e as brigas iam sendo sempre judicializadas quando eram judicializadas. Então, quando eu cheguei, já existia a área de atendimento, né? O que não existia era algo mais pró-consumidor e menos pró-empresa. Então, eu cheguei lá, tinha um viés muito forte de vestir a camisa da empresa a qualquer custo, né? Só que a mudança, a virada de chave é justamente... Eu não estou aqui para vestir a camisa da empresa e defender a empresa. Eu estou aqui para que os negócios sejam saudáveis. Se eu tratar muito bem o meu cliente, ele tende a voltar. E se ele voltar, ele gera mais uma receita para a empresa. Eu acho que esse é o começo de tudo. Mas uma empresa muito tradicional que vem de uma época em que ela dominava o mercado. Tinha, sei lá, 6 players no mercado, né? Então ela era gigante, tinha 12 mil funcionários. E daqui a pouco, 250 concorrentes. E daqui a pouco, redes sociais. Uau. E aí? Se você não cuida do seu cliente... Será que eu posso falar da fazendinha aqui? Porque daí você começa a competir com outros tipos, né, de brinquedos ali, outra geração, outro público, outro cliente, persona, enfim. Acho que essa parte de... A mudança para a maioria das empresas veio da mudança do consumidor. Exatamente, comportamento do consumidor.
Isso aconteceu lá na Brinquedos Estrela. Sim, acho que acontece. Então, eu acredito, né? Lógico que a gente pode explorar muito mais isso, mas eu acreditaria hoje a concorrência, porque a concorrência te obriga a correr mais do que os outros, ainda mais sendo uma marca líder e tudo mais, e conhecida no Brasil todo, e que fez parte da infância das pessoas e tudo mais. E também a mudança de comportamento do cliente. Por quê? Se você não muda a forma como você enxerga o seu cliente, como você trata o seu cliente, você vai correr sérios riscos para a sua imagem. E o que a Estrela tem hoje de mais valioso? A imagem, a marca. A marca, eu diria que é uma das mais valiosas do Brasil, né? Uma das mais conhecidas no Brasil. Qualquer pessoa que você pergunte sobre brinquedos Estrela, poxa, eu já brinquei, meu pai brincou, meu avô brincou, então você passa de geração para geração. Você já brincou, Robs? Eu tenho joguinhos em casa. Aí, tá vendo? eu ainda exploro esse meu lado brinquedos, ainda gosto. Que bom, que bom. Pretendo manter pra sempre, tá? Principalmente Por que jogos não? de tabuleiro e afim, Nós temos que manter a criança interna, né? É tão gostoso e a interação, a gente viveu um momento de pandemia tão duro e de repente a gente poder sentar numa mesa com os amigos e jogar um banco imobiliário. Uau! Não é bom demais? Já vai umas horinhas ali e a amizade que lute, né? Total. Amigos, meus apartamentos à parte. Não pode pagar aqui, ó. Passou, pagou. Eu espero que você tenha mais sorte do que revés nesse jogo. Eu tenho. Sou conhecida por ser sortuda no jogo, não no amor. Olha aí. Enfim. E, Bruno, a gente tem, então, mudou o consumidor, mudou a forma como a gente lida com a experiência, com o consumo, com tudo mais. E essa mudança, ela acontece de outras formas dentro da Estrela? Tem outros departamentos? Tem, além do suporte, além do CX, vocês têm outras subdivisões, digamos assim, que cuida de relacionamento? Sim, a gente tem a área de clientes, a área comercial. E a área comercial, ela, sim, tem ali um relacionamento todo próprio, né, com esse outro tipo de cliente, que é o cliente que compra para revender. Então, ela tem um outro tipo de relacionamento. A gente tem um grupo de representantes comerciais, tem vendedores próprios, tem uma área comercial que dá o suporte para o lojista. Então, esse é um público que eu não atendo, né, nesse momento. É B2 abecedário inteiro, né? É B2 abecedário inteiro, mas existe um projeto de B2B para e-commerce, e aí eu já começo a pelo menos apoiá-los, né, em como montar isso, porque realmente é outra visão, né? A gente passa, é uma virada de chave muito grande, você vender o modelo que você vende hoje com representantes na rua, para um modelo que a empresa, qualquer uma banca de jornal chega ali, se cadastra e faz uma compra. Entendeu? Você não conhece o cliente, você não está olhando para ele ali. Então, você precisa ter estruturado algo que ele se sinta um pouco mais próximo da empresa e tenha o suporte adequado, né? Com certeza. Falando em suporte adequado, o que acontece lá? Conta os bastidores aí pra gente. O que acontece lá quando tem alguém que não está pensando na experiência do cliente? Aquele departamento que dá uma isolada. Olha, eu não tinha pensado nisso. Tem alguma ação estratégica de cultura, de fomentar esse clientizar-se lá dentro? Certo. Bom, você deve imaginar, o nosso público deve imaginar que quando você trabalha numa empresa muito tradicional, você tem estruturas muito tradicionais, você tem processos muito tradicionais, muito engessados muitas vezes, né? Eu falei muito, né? Muito. Muito, faz parte. Então, mas o ponto aqui é o seguinte: existem processos que são bons que eles sejam engessados, tal, principalmente como eu falei da segurança, etc. Mas, por outro lado, existe uma mudança cultural que ela precisa acontecer e não é curto prazo. Todo mundo sabe que mudança cultural não é curto prazo, principalmente o pessoal que fala de customer centric, não adianta falar que vai mudar customer centric assim, do dia para noite. Hoje, eu amo meu agora eu sou customer centric. Eu ouço muito as pessoas falarem isso e eu fico pensando aonde que é customer centric, porque isso é uma mudança que envolve muito tempo e muito esforço, na verdade, né? O que acho que a maior dor ou o maior desafio é que as pessoas todas, desde a linha de produção até a presidência, que as pessoas todas têm uma visão única. A visão única é: eu não transformo plástico em brinquedo. É isso. Por quê? Porque
eu comecei a perceber isso principalmente na fábrica, né? Então, teve um treinamento na fábrica e se pergunta, o que você faz aqui? Eu cuido de tal coisa. Tá? E o que a empresa faz? A empresa faz brinquedo. Calma. Tudo bem, eu estou lá para produzir. Mas o que está além dessa visão de curto prazo, né? Além dessa visão travada? Poxa, eu ajudo a educar as crianças. Eu ajudo a entreter crianças. Eu ajudo a família a se reunir em volta de uma mesa para jogar um jogo de tabuleiro. Eu crio memórias maravilhosas. Eu crio memória para o resto da vida. Poxa, então tem que sair da caixinha do... Eu transformo o plástico, matéria-prima, em brinquedo por meio de uma máquina que gera um processo, etc, etc, para... O que eu estou produzindo aqui vai fazer um efeito gigantesco em quem vai consumir isso que eu estou fazendo aqui. Então, que cada um tenha a sua importância, entenda o seu propósito dentro da fábrica e dentro das outras estruturas. Legal. No fim do dia, todo mundo quer resultado, todo mundo quer vendas, todo mundo quer produtividade e tudo isso é avaliado. Sim. Mas a gente tem que sair da caixinha do... Eu faço isso para o que eu proporciono na vida do meu cliente ou do usuário, aí no caso a criança, né? Ou a família toda. Esse é o desafio. E quando a gente chegar nesse ponto, porque você vai falar, você é customer, você já chegou? Não. É demorado, tem turnover, tem barreiras, tem, né? A gente e gerações diferentes na operação. Gerações diferentes na operação. Eu tenho gente na Estrela que trabalha há 50 anos. Na empresa. Um pouquinho mais de 50, na verdade. E eu tenho gente que está 2 meses. Então, putz... O jovem aprendiz ali. O jovem aprendiz, então realmente... Os mesmos valores. Exato. Acho que é isso que você falou. Os valores são importantes de serem disseminados, mas além disso, tem que ter uma visão de cliente que é difícil você ter quando você não lida com isso no dia a dia. Então você pergunta para a pessoa, mas qual é o seu papel? Ou você está impactando no cliente, né? Eu vou fazer treinamentos com o time de produção, por exemplo, né? Então a pessoa está na linha de produção. Ela é o pedacinho lá importante da operação, mas ela não se acha importante para a operação. Tempos modernos do Charles Chaplin, né? Sim, porque ela está ali apertando o parafuso. Pô, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Teve uma família que me entrou em contato aqui, preocupadíssima, porque a mãe encontrou na boca do filho um parafuso solto. Você entendeu a importância do seu trabalho? Opa! Nossa! Então quer dizer que... Sim. Você entendeu que isso aqui vai ajudar na coordenação motora da criança? Essa pecinha que encaixa aqui, esse desenho. É exatamente isso. Então tem que ter essa visão um pouquinho além do operacional, né? E não é, de fato, algo que eu hoje comecei a olhar, não, agora não. Todo mundo sabe que a gente não faz brinquedo, que a gente faz sonhos. E todo mundo amanhã acorda falando isso, né? Não, é a mesma coisa que você falar que você tem que sorrir para o cliente. Né? O cara tá com um problemão, não tá feliz na empresa. Não, sorria. Não é bem assim, né? Sorria por 10 segundos, tá tudo certo. A gente sabe que o cliente percebe quando é verdadeiro, né? Então, acho que principalmente lá no time de atendimento, por exemplo, que é subordinado diretamente a mim, eu acho que eu fui implementando isso ao longo do tempo, sabe? Primeira coisa, cara, você está chegando aqui, você não está aqui atendendo clientes, né? Você está aqui fazendo diferença na vida dessas pessoas. Porque provavelmente elas só estão entrando em contato porque elas estão com algum problema para resolver. E elas esperam que do seu lado você tenha um pouco de empatia, compreensão, agilidade. Tudo isso compõe esse cenário que eu acho que é importante para você saber que todos os dias quando você acordar, você tem um propósito. E, ainda que você atenda 50 clientes todos os dias, para aquele cliente é a primeira vez. Então se esforce para que essa primeira vez daquele cliente seja muito positiva. Tem uma coisa que eu sempre me preocupo, e às vezes eu me coloco nessa visão de cliente quando eu estou em alguma operação. Falo, será que a pessoa vai se sentir melhor se eu falar, nossa, isso só aconteceu com você? Ou se eu falar, não se preocupe, isso aconteceu com muita gente, a gente vai resolver. Qual dos dois o cliente gosta mais, né? Então, mas de novo, né? Claro que a gente avalia também o aspecto jurídico de você dar uma declaração assim ou assado. Tá? Tudo isso entra na conta.
Mas, de uma forma geral, a linha que eu sigo é da transparência. Então, exemplo, vamos dizer que tenha uma boneca que esteja com um problema pontual, mas só que esse problema pontual atingiu 5.000 bonecas. Não é um problema de segurança, primeiro ponto. Então, eu não preciso fazer um recall, não preciso tirar do mercado. É um problema de operação da boneca mesmo, de funcionamento. E que é fácil solucionar. Por exemplo, eu preciso enviar uma bateria. Então, o que eu vou falar para o cliente? Eu não vou falar, olha, nossa, sério, que aconteceu com você? Olha, que engraçado, fizemos 50.000 bonecas, só você foi premiado. Parece que ele é burro, né? Parece que ele que não sabe mexer ou é muito azarado, né? Sim. Não é essa a pegada. Nesse caso, é até bonito você falar para o cliente, foi bom o senhor ter sinalizado, a gente teve outras sinalizações também, mas já temos uma solução que é essa aqui. Tudo bem? Podemos seguir dessa forma? É mais adequado do que você esconder o problema. Sim. Você esconderia o problema se fosse algo que você não pudesse expor tecnicamente. Também esconde por pouco tempo, né? Como você bem citou aí, o meio social digitalizado acabou por esconder qualquer coisa. Mas só que o ponto, quando eu falo esconder, o problema é esconder no sentido de não adianta eu querer também especificar tecnicamente o problema que o cliente não vai entender. Então, ou eu tenho uma linguagem clara para ele, olha, o problema é bateria, nós vamos te enviar uma bateria. Agora, se eu falar, sabe o que acontece? Tem 2 fios lá dentro, um vermelho, um preto. Corte, ele vai explodir. Então, essa é a avaliação. Muitas vezes, inclusive, existem soluções mágicas e práticas que chegam para mim assim, pede para o cliente mesmo resolver isso. Não é. Né? A gente fala assim, não, se ele abrir, ele corre algum risco. Ou se ele fizer isso, ele pode danificar mais o produto. Então, nós vamos recolher, fazer aqui o que precisa ser feito e devolver para o cliente. Ou nós vamos trocar, enfim, aí a tratativa a gente dá da melhor forma possível. Mas é sempre, a minha linha mestra é da transparência. Vamos trabalhar com transparência e honestidade com o cliente, porque ele sente. E quando ele sente que você trabalha dessa forma com ele tem mais carinho por você, ele tem mais condições de pensar em você. Quando ele entrar numa loja de brinquedo novamente, Sim. Eu vou escolher um brinquedo para o meu filho, poxa, Estrela, eu tenho segurança. Pode ser que ele não escolha, porque o filho quer outro, não é esse o problema. Mas quando ele pensar, estou em dúvida, puxa, a Estrela me dá segurança. Sim. Se acontecer alguma coisa, eu tenho suporte. Se acontecer isso, as pessoas estão preocupadas comigo. É gerar as memórias positivas no cliente, né? Pontos Sempre. de contato de boas experiências com a marca, com o produto, com Exato. a relação com a empresa num todo. Exatamente. Bom, acho que isso dá aquele quentinho no coração, sabe? Saber que tem empresas que, nossa, alguém ainda está olhando para isso, alguém ainda é sincero e transparente no mercado. Isso dá um quentinho, né? Consumidores que estão ouvindo, eles estão com certeza mais tranquilos e inspirados em saber que isso é possível enquanto negócio. Tem que ser, né? Dá para ganhar dinheiro, Bruno, pensando no cliente? Olha, o que eu posso te dizer é que quando você tem uma marca muito forte, e aí, quem estiver nos ouvindo, se você tem uma marca muito forte, você deveria cuidar para que os seus clientes se engajem com você, se conectem emocionalmente com você, que é algo que eu chamo na Estrela de fãs da marca. Então, veja, quando você chega nesse nível, que eu diria que é o topo, é como se fosse o Everest, você chega lá e tem uma bandeirinha, essa é a bandeirinha do fã da marca. Não é simples de chegar. Mas se você chegar, você vai ter um defensor pro resto da vida. E olha, eu não estou falando aqui de defensor lá do promotor do NPS, né? Não é isso. Eu estou falando de clientes que se envolvem com a empresa. Estou falando de clientes que dão sugestão para a empresa, que têm abertura para isso. Estou falando de clientes até que vão na empresa. Eu estou falando de clientes que trabalham para a empresa. Sabia que eu tenho cliente que trabalha para a empresa? Uau. Eu tenho um cliente, um consumidor, que desenha uma embalagem de um produto específico, porque ele é ultra fã desse produto e ele é um baita artista. Então, ele faz o desenho das embalagens, que é uma coisa maravilhosa, e as pessoas valorizam muito a embalagem desse produto. Aumenta ainda mais a experiência, né? Exatamente. E uma outra coisa que a gente tem que pensar, você falou, dá dinheiro esse negócio?
Bom, dá para a gente explorar bastante isso, Hobbs, mas pensa uma coisa. Quando o cliente compra um brinquedo para uma criança de 1 ano de idade, eu tenho até os 10 para vender brinquedo para essa criança. Sim. Depois ela já começa a desanimar, vai até os 12, depois acabou. Ou não. Então, mas assim, Ou via não, de tô eu lá regra, com meu joguinho. via de regra eu tenho 10, 12 anos no máximo para vender brinquedos. Se essa criança ganhar 2 brinquedos por ano, eu tenho 24 oportunidades de fazer ela comprar, ou dela preferir comprar Estrela. E como você falou, se eu estou gerando boas memórias, se eu estou gerando memória afetiva, se eu estou trazendo o cliente para próximo da empresa, o que vai acontecer lá no fim do dia, né? Eu tenho também a possibilidade que no futuro bem distante, essa criança que vai virar um adulto também prefira brinquedos Estrela para os seus filhos, netos, etc. Bom, isso já aconteceu. Eu não estou falando que vai acontecer. Isso é o que já está acontecendo, né? Eu tenho pais que falam assim, eu queria tanto que meu filho brincasse com o meu brinquedo, mas eu tenho muita gente que fala assim, olha, eu tive uma infância muito pobre, eu não pude ter um Ferrorama, um Autorama, um Falcon. Agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho condições, agora eu quero. Eu quero para mim, eu quero para o meu filho, para o meu sobrinho, enfim. E aí a pessoa manda ver lá. Então você está cultivando clientes, né? Eu acho que é uma prática boa. Agora, tem mais, hein? Tem mais. A gente trabalha com uma métrica muito forte lá dentro, que é o contact rate. Então, qual o volume que eu tenho de reclamações / de vendas por produto? Uhum. Então, a gente tem uma meta bastante agressiva, junto com a área de qualidade de produção, que isso é importante, que eles estejam na mesma página, e todos olham para essa mesma métrica. E concorda que se eu tenho um contact rate baixo, eu tenho um retrabalho menor, que é custo menor, eu tenho menos custo de trocas e devoluções, etc. Eu tenho menos custo de atendimento. Então, seja vendendo mais, ou seja economizando, a gente está falando do mesmo dinheiro que fica dentro de casa ou que chega para compor o caixa. Então, dá para trabalhar bastante. Fora todos os outros impactos que a gente sabe, de métricas formas enfim, de explorar de uma forma positiva essa experiência que o cliente está tendo com o produto ou com a marca. Exatamente. Já falamos do LTV aqui, de manter mais tempo na base, do contact rate, do NPS, enfim, tudo que você consegue trazer para o jogo para que, eu nunca digo fidelidade do cliente, porque eu acho que hoje é meio difícil ser fiel com tanta concorrência, mas que pelo menos você seja considerado. Vou comprar um brinquedo. Puta, vamos na Estrela. Constância, né? Constância. Legal. É isso aí. E essa métrica que você falou que é acompanhada por vários departamentos, tem alguma assim que a empresa inteira sabe? É essa. É essa. É o contact rate. Por quê? Trimestralmente a gente solta um relatório de reclamações por produto, por ofensor. Então, eu quero saber do Banco Imobiliário quantas reclamações teve, quais eram as categorias dessas reclamações e o que mais ofendeu em cada uma delas. O volume de reclamações pelas vendas é o contact rate. E aí tem uma meta que é auditada pelo menos por 2 órgãos diferentes, por 2 instituições diferentes. A gente é auditado pela ISO e também pela qualidade do brinquedo, né? Porque nós seguimos normas técnicas e tudo mais. E nós temos que chegar nesse número, que já é agressivo demais, como eu disse. Então, a empresa inteira recebe trimestralmente esses relatórios, e não só, né? Não quer dizer que a cada 3 meses que eu mando o relatório, mas no dia a dia a gente já vai, né? A gente já vai cutucando as áreas, olha, está acontecendo isso com o seu produto, produção, olha o que está acontecendo. Né? No dia a dia ali a gente vai trabalhando, mas isso aí é a formalização de tudo. A partir desse momento, o que acontece? A área de qualidade, junto com marketing e CX, pega esse relatório e começa a trabalhar numa análise crítica. O que é análise crítica? A gente começa a olhar para cada um daqueles ofensores, assim, bom, vamos lá, ofensor do Banco Imobiliário, como eu dei o exemplo aqui, do detetive, falta de peças. Falta de peças. Por que está faltando peça? É na separação, é na produção, é na hora que... O que está acontecendo? Aí testa uma coisa, testa outra, não está funcionando.
coloca uma balança no final da linha, de alta precisão. Vai reduzir? Vamos testar. Aí a gente faz um acompanhamento para ver se realmente reduziu. Aí, de novo, reduzimos o tempo de atendimento, o custo de trocas, devoluções, etc. Então, a empresa funciona dessa forma, num sistema de melhoria contínua. Então, pensar na experiência do cliente não é só sorrisinho e tratar não, bem, negativo, um suporte rápido. É negativo. Uma série de coisas. A gente produz em massa, né, Robson? Não dá para você ficar... veja, é diferente de você vender um serviço que ele está acontecendo. Eu produzo, então eu preciso produzir 20 mil brinquedos de uma categoria só, 20 mil do outro. E a experiência é o cliente receber aquilo que ele já queria em perfeitas condições, né, da forma como ele imaginou, com a qualidade que ele imaginou. Né? Porque quando você falha na qualidade, ele já reclama, ele fala, poxa, meu tabuleiro achei que ia ser mais reforçado, achei muito fininho. Ele pontua tudo. A gente tem essa sorte, né, da abertura que o cliente tem, ele se sente tão próximo da empresa que ele sinaliza tudo para nós. Então, tudo que o cliente pontua é relevante. Ah, mas você atua com tudo que ele fala. Óbvio que você não consegue fazer tudo, mas você consegue, como eu te falei, segmenta, pega os maiores ofensores, os produtos mais reclamados, trabalha esses mais fortemente e no pontual você vai olhando o que é mais interessante ou que é mais sério para resolver. Uhum. Eu já tive retrabalho de molde, que é caríssimo, para uma reclamação. Mas era uma reclamação que fazia tanto sentido que o pessoal falou, vale a pena. Não precisa esperar acontecer outras 100 mil, né? Vamos nessa mesmo. Exatamente. Uma reclamação. Por que eu preciso esperar 2, 3, 4? Nossa, olha, isso aqui dá para resolver, faz sentido, vai ser bom para o negócio, vai ser bom para o cliente, então não tem por que a gente ficar segurando. Ouvir o cliente é uma coisa que vocês fazem constantemente, então. Já falamos da sopa de letrinha de algumas métricas aqui, mas qual que é a forma que vocês mais usam assim, hoje para ouvir cliente? Então, a Estrela hoje ela trabalha basicamente com canais digitais. Trabalhamos com telefone por muito tempo e faz uns 2, 3 anos que nós estamos só no digital testando para ver a aderência do cliente. Tivemos uma pandemia que, né, ajudou nesse ponto, ajudou. Não é uma pandemia agradável, né, muito pelo contrário. Mas nesse ponto ela foi interessante porque digitalizou todo mundo mais rápido do que o normal seria durante muitos anos, né? Obrigou as pessoas a se digitalizarem. Então a gente ouve o cliente hoje, tem chat, e-mail, basicamente. Reclame aqui, né? Então, e redes sociais, né? Então nós estamos no digital em todas as suas formas, né? Ainda não o WhatsApp, porque é uma virada de chave que você precisa estar muito bem estruturado. De novo, não vou colocar um canal que não vai dar certo. Dar dor de cabeça, para me dar dor de cabeça e para o cliente, principalmente. Coloca um WhatsApp. Então, o WhatsApp é o quê? É uma ferramenta de comunicação instantânea rápida. Ah, beleza, bacana. E aí eu só consigo responder a cada um dia. Pronto, já não fez sentido para o cliente. Ele vai ficar mais irritado se você colocar a ferramenta do que você não colocar. Então, sou super eficiente no e-mail, apesar de ser uma ferramenta que está sendo ultrapassada, né, na minha visão. Então, puxa, o WhatsApp é legal pra caramba, mas eu só vou fazer se for com consistência, se for com qualidade. Senão é melhor nem colocar o pezinho lá dentro. É o preço da construção do processo, da ferramenta, da disciplina de uso. Não tem como decidir, semana que vem a gente começa a atender no WhatsApp. Exato, exatamente. Bom, e aí tudo que a gente ouve é registrado, 100%. E aí sim, a partir de relatórios periódicos, a gente vai trazendo essa voz do cliente. Isso de uma forma processual, para você entender, mas lógico que é muito legal isso, que a equipe no dia a dia vai printando coisas, vai mandando vídeos e manda para mim, manda para o time todo. E aí chegou para mim, é legal, eu já mando para o marketing, para a produção, para a qualidade. Então, deixa as pessoas saberem, não por mim, pelo próprio cliente. Pela voz do cliente. Pelo próprio cliente. Aí as coisas começam a mudar um pouco, né? Muito bom. E a gente vai ter que acabar o nosso episódio de hoje, infelizmente.
Eu poderia ficar aqui mais algumas horas te entrevistando, mas eu acho que a gente tem que trabalhar. Sim. O você que está aí do outro lado também tem que voltar para o trabalho. Você estava ouvindo durante uma reunião e outra, talvez, não sei. Mas, Bruno, o que seria, para a gente tentar resumir esse papo todo que a gente teve de aprender a pensar no cliente, uma empresa tão tradicional quanto a Brinquedos Estrela, que consegue cada dia um pouquinho ali trabalhando o processo para aprender a escutar e entender esse cliente novo. A visão do Bruno, o que seria se clientizar dentro da Brinquedos Estrela? Olha, eu não gosto de ser repetitivo, mas eu gosto de fazer o básico bem feito, né? Ainda que a gente consiga encantar as crianças, os pais, etc., com os nossos produtos e serviços, mas eu diria que você clientizar significa você realmente ouvir o cliente, conseguir transformar essas informações de forma prática para a companhia toda e, a partir disso, promover todo um ciclo interno de melhoria contínua, de mudança de processos, de mudança de produtos, né, de adequações. Para você ter uma ideia, a gente, proativamente, isso só a gente faz lá, não conheço mais quem faz. Apesar de tudo ser normatizado por conta da gente ser aferido e auditado pela segurança do brinquedo, todo o manual de instruções, embalagem de produto, passa por mim, passa pela minha área. Olha, dá uma olhada aí se o cliente vai gostar dessa forma. Será que está compreensível? Então, veja... É para ele. Clientizar é ouvir, é trazer para dentro de casa, não deixar só ali naquela célula de atendimento, que esse é um grande risco que se corre, de só ficar apagando incêndio, e promover melhoria contínua para realmente o cliente ter, no final das contas, algo melhor, né? E, de novo, né, impacta no negócio de forma positiva, gerando caixa. Porque no final do dia toda empresa precisa ter lucro. Show me the money no final do dia. Show me the money, desculpa. Mas é a verdade, porque senão você não sobrevive, né? A gente faz muita ação social, a gente ajuda muita gente, muitas famílias, né? Nós empregamos muita gente, nós damos oportunidade em empresa 100% nacional e ajudamos também quem não pode ter, quem tem... né, carências, dificuldades, dores, deficiências, muitas causas sociais. A Estrela está em todas, né? Já lutamos contra o câncer de mama, contra crianças órfãs, enfim, crianças vítimas de maus tratos. Mas, para que a gente possa fazer tudo isso, a gente precisa ter resultado. Cliente satisfeito dando dinheiro. Cliente satisfeito dando dinheiro para que a empresa consiga alcançar seus objetivos. Muito bom, Bruno. Eu adorei o nosso papo. Eu também. Foi muito leve e a gente conseguiu cobrir quase toda a sopa de letrinha famosa de CX de uma forma muito prática, para realmente inspirar as empresas, dar dinheiro, tem como fazer, tem como uma empresa super tradicional, cheia de processo tradicional, fazer também. Acho que foi muito inspirador a tua visão do negócio. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui. Obrigado você que assistiu até agora. E estou sempre à disposição. Se conecta comigo lá no LinkedIn, trocar uma ideia. Recebemos então aqui Bruno Gobato, da Brinquedos Estrela. E ele disse que você pode chamar ele no LinkedIn. Pode então, mesmo. Procura lá, tá tudo certo. Obrigada, até o próximo episódio. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes.